E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Olá, amigos do Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim. Nesse horário, você já sabe, a gente acompanha o mercado do boi, que começa mais uma semana sem aí definições de volta às compras por parte dos chineses. E a situação está se agravando, a gente já está falando aí de 40 dias sem a China no mercado e a condição de formação de preços já começa a chegar não só na arroba, como a gente tem visto aí nas últimas semanas, mas também já está chegando na carne no atacado, perdeu forte aí nessa última semana. E quem traz mais detalhes para a gente desse mercado é o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Hoje o Fernando está por telefone para contar para a gente direitinho o que está acontecendo nesse início de semana com o mercado. Bom, Fernando, eu falei aqui sobre os preços da carne, da arroba, a pressão, né, que a gente já vem vendo acontecer principalmente aí nos últimos dias, nas últimas semanas, mas agora chegando ao preço da carne também, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias. É um prazer participar mais uma vez, né? Antes de mais nada, e sim, os preços da carne começam a ceder e também estão cedendo no corte traseiro. Importante a gente falar isso, né? Nas últimas semanas, o movimento de queda se concentrava na ponta de agulha e no dianteiro, e agora também, ainda que de maneira tímida, já começa a atingir o traseiro. Hoje a gente está falando aí de um boi casado entre 17,20 até 17,30, considerando São Paulo como referência. É uma queda bastante consistente aí desde a última vez que a gente conversou, quase um pouco mais de R$1 de queda, e o mercado bastante pressionado realmente. Já há notícias de frigoríficos disponibilizando o estoque que está parado, que deveria ir para exportação aqui no mercado doméstico. Então, o mercado do boi continua ladeira abaixo, vamos dizer assim, muito pressionado. Tem uma situação bem complicada. Isso é importante da gente entender, porque não é só o fato de estarmos na segunda quinzena do mês, então, né, Fernando? É carne que estava estocada e que acaba entrando aí no mercado, certo? Aguardando para ser exportada e que não vai ser exportada. É exatamente isso. Querendo ou não, o frigorífico está mantendo um estoque, as câmaras frias lotadas há um bom tempo. Desde que começou a situação do embargo, o frigorífico tem trabalhado a sua capacidade de abate, vai aumentando a ociosidade, vai diminuindo o ritmo dos abates. Tem frigorífico que vai pular 2 dias na semana, por exemplo. Já fazem 40 dias de embargo e eles mesmo assim estão trabalhando com escalas reduzidas, tentando apertar essa escala. Por quê? Porque eles estão com as câmaras frias lotadas. Estoque é custo. Tem um custo de manutenção do seu estoque. Então, alguns frigoríficos já estão começando a dar vazão a esse estoque e colocar aqui no mercado interno, e isso contribui para essa queda dos preços da carne no atacado. Então, é um momento muito complicado. Só para a gente colocar aqui, tem frigorífico que hoje está batendo animal ainda de 310 a 315 arroba, que foi comprado lá atrás, antes do embargo. Animal já estava contratado, ele põe na escala esse animal e para tentar fazer uma média, os novos animais ele tenta pressionar para baixo, então, Fernando. É exatamente isso, exatamente esse movimento. O que a gente tem observado? O frigorífico está tentando melhorar a média dele. O que aconteceu? Eles fizeram muitas compras a 310, 315, e com a receita da exportação esse boi se paga. A China paga muito bem pela tonelada da carne bovina, entre 5 mil e 6 mil dólares a tonelada. Então era um ótimo preço, e isso compensava essa matéria-prima cara que é o boi gordo.
Agora, isso não é mais, o mercado interno não compensa esses preços, esses patamares. Está batendo um boi caro com uma carne que não consegue pagar esse patamar, ainda mais agora com o movimento de queda, como eu mencionei para vocês. Então, o frigorífico vai tentando cada vez mais pressionar o mercado para tentar melhorar essa média dos animais que estão na escala de abate. Então, é uma situação bastante complicada. E o problema é que é uma bola de neve, né? Porque a carne também vai caindo, a carne que dava lastro aí para ele pagar o boi mais um pouquinho melhor, né, Fernando? Exatamente. Por mais que a gente, como a gente falou em off aqui antes da entrevista, por mais que a gente tenha os derivados bovinos ainda num preço muito alto, como o couro, como as farinhas de carne, como o sebo bovino, querendo ou não, o principal produto do frigorífico é a venda de carne. A carne é o produto principal. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Então, quanto mais baixo for o preço da carne, a tendência é que maior seja a pressão no mercado físico, tentando comprar um boi mais barato, até para melhorar a margem, para reduzir essa estrutura de custos. Então, a situação da indústria é muito ruim, é uma situação bastante complicada, mas a situação do pecuarista também é dificílima nesse momento. Não é uma situação fácil para o confinador. Porque então, é o pico de oferta de confinamento, né? Outubro é o pico de oferta desses animais, né? Exatamente isso. A gente está vendo muita oferta de animais confinados no mercado, com alguns agravantes nesse ano de 2021. A capacidade de retenção do confinador é muito pequena, porque o custo de nutrição animal é elevadíssimo nesse ano. É só a gente observar o preço do milho, o preço de farelo de soja, dos outros insumos que são utilizados ali na nutrição animal, eles estão num patamar muito elevado. E isso reduz essa capacidade de manter o animal ali no coxo. Outro aspecto que reduz essa capacidade são as chuvas. O manejo está muito mais complicado agora com essas chuvas que chegaram. Então, é um outro agravante. O pecuarista ele não tem poder de retenção agora. Ele está simplesmente tendo que negociar esses animais e fora todo o efeito psicológico, que ele vê o mercado caindo de 300 para 290, depois para 280, depois 270, agora 260. Então, a sensação que fica, a impressão é que realmente o mercado vai derreter e se ele não vender agora, as próximas oportunidades de venda vão ficar cada vez piores. Então, gera todo um efeito psicológico sobre o mercado. Pois é. Ô Fernando, mas para o consumidor ainda não chegou não esse valor, né? Essa queda toda, né? Não chegou ainda no varejo. O varejo vai demorar um pouquinho para mostrar, para retratar esse movimento de queda, até porque os estoques que foram feitos pelas redes varejistas, né, ainda é de carne relativamente cara, então demora um pouquinho para isso ser traduzido aqui para a gente na ponta final, para o consumidor final. Vai demorar ainda para isso acontecer. Mas quando isso acontecer, a tendência é que até mesmo as outras carnes, como a carne de frango e a carne suína, também experimentem movimentos de queda. Porque o consumidor brasileiro ele é um consumidor que opta pela carne bovina. Se ele tiver a opção, ele vai comer carne bovina porque é a carne de sua preferência. Então, o que está se desenhando? Esse movimento de queda da carne, que pode, quando chegar no varejo, tende a afetar as outras proteínas de origem animal também. Tende a atingir carne suína e a carne de frango. E daí a migração é ao contrário daí, né? Retorna o consumo para carne bovina. Isso é um aspecto interessante, principalmente se a gente pensar no último bimestre, que é o período de maior consumo aqui no Brasil. Talvez isso seja o suficiente para dar uma acomodada aqui nos nossos preços no mercado interno, com esse consumo que pode retornar à carne bovina. Então, pode ser aí se a China continuar enrolando para retomar as negociações com o Brasil, pode ser aí uma luz no final do túnel, essa possível retomada do consumo do brasileiro em relação à carne bovina. Pode ser um ponto de otimismo em todo esse nosso cenário que é extremamente desafiador, né? Nos últimos 40 dias, só notícias ruins aqui para o nosso mercado. Pois é. Fernando, já estão surgindo, inclusive, teorias de que o próprio governo estaria fazendo corpo mole nessas tratativas com a China aí, tentando, inclusive, diminuir o preço da carne para evitar a inflação, enfim. Mas o que a gente entende é que as negociações com a China seguem, né? Exatamente isso. Há tentativas de reabertura
do mercado. A equipe do MAPA não para de trabalhar em relação a isso, está em constante contato com as autoridades chinesas para tentar reverter isso da maneira o mais rápida possível, mas eu não diria que o governo está fazendo corpo mole, de maneira alguma. São duas faces da mesma moeda. Por mais que você reduza os preços aqui no mercado interno, você perde balança, você perde receita. As exportações de carne bovina estavam tendo um resultado espetacular em 2021. Em setembro foi mais de $1 bilhão arrecadados nas exportações de carne bovina. Isso é dinheiro que deixa de entrar no país. Então, para o governo também não é interessante, nesse ponto de vista, sob essa ótica. Em relação à queda dos preços domésticos, é compreensível em função do descontrole inflacionário, combate à inflação, etc. Mas o que a gente vê mesmo, quem realmente está segurando essa retomada é a China. É a China realmente que está se barrando essa situação, segurando essa situação. E como a gente sabe, já não tem mais nenhuma questão sanitária envolvida nisso. Mas inclusive, inclusive por fatores internos lá da China, né, Fernando? A carne suína na China está derretendo em 2021. Houve uma queda muito agressiva nos preços da suinocultura chinesa. Os preços já estão ali anteriores aos surtos de PSA, já estão no nível ali de 2018, 2017. Preços bastante baixos, realmente, eles caíram de uma maneira bem consistente. E para o governo chinês, enxugar o estoque de carne é interessante, por mais que não seja a mesma proteína. Por mais que a gente esteja falando de carne bovina, de proteínas diferentes, você aumenta a propensão a reajustes. Por exemplo, o preço da carne bovina fica mais proibitivo dentro da China, e isso faz com que o consumidor chinês volte para o seu consumo para carne suína. Isso já dá espaço para uma melhora dos preços da suinocultura chinesa. Tem outro aspecto. A China também está atuando no seu mercado, comprando carne suína para colocar em estoque público. Então, isso é um sinal que ela quer regular o seu mercado, quer melhorar as margens da sua suinocultura, porque muito investimento foi feito depois do surto de peste suína africana, foi importado genética da Europa, dos Estados Unidos, aqui da América do Sul também, tudo isso para melhorar a produtividade média da suinocultura. E não querem, basicamente, que esse investimento vá todo pelo ralo. E o outro aspecto é que o custo lá na China, o custo de nutrição animal, também é muito alto. E isso está expulsando alguns suinocultores do mercado. Então, a China também está ofertando linhas de crédito com maiores facilidades para o suinocultor, tudo isso para estimular a atividade, para não tirar esse suinocultor do mercado. Então, faz muito sentido essa estratégia de regular a sua oferta para melhorar, para dar recuperar esses preços da suinocultura local. O que acontece aqui no Brasil, a China realmente parece não se importar. O que está acontecendo aqui na nossa pecuária, o que está acontecendo dentro do nosso mercado, a China não está nem um pouco preocupada, aparentemente. Teoricamente não é um problema deles, né? Exatamente. Estão preocupados com a evolução da suinocultura local e como que isso vai afetar o consumo nos próximos anos. Então, realmente, o que está se passando aqui no nosso mercado, eles não estão dando a mínima. Infelizmente. Então, a gente tem um grande problema pela frente, que precisa ser administrado até para evitar aí uma falência generalizada do setor, né? É aquilo que a gente conversa desde que começou esse embargo. Não tem ninguém ganhando com isso. Não tem ninguém ganhando com isso. O frigorífico não está ganhando, o pecuarista não está ganhando, o próprio país não está ganhando por conta com isso. Então, é um cenário bem delicado, realmente, e que exige muita atenção, muita proatividade por parte do pecuarista. Por mais que o cenário seja difícil, é aquilo que a gente sempre comenta. Se lá atrás uma trava foi feita ali na bolsa, se lá atrás foi usado um mecanismo de proteção, alguma coisa assim, você consegue manter sua margem, você consegue se salvar nesse cenário que é muito difícil. Foi inesperado? Foi. Pegou todo mundo de surpresa? Pegou. Mas, de qualquer maneira, fica a lição. É uma lição muito importante, realmente, que você tem mecanismos disponíveis no mercado para te proteger desse tipo de cenário. Muito bem, Fernando. Infelizmente não são boas notícias, mas
Obviamente que a gente tem que trazer essas notícias para que o pecuarista entenda o atual momento e se planeje, né, da melhor forma possível aí para, como a gente já falou aqui, diminuir prejuízos, né? Agora o momento é para diminuir, a estratégia é para diminuir prejuízos e não mais ter aí aqueles lucros ou aquela renda que se imaginou que a gente teria aí quando a gente previa o último trimestre do ano, com China comprando, a economia melhorando. A gente chegou a falar e ver, inclusive, preços, né, indicados na própria B3, no mercado futuro, acima dos 340, 345 quase o preço. E hoje esse valor já não é realidade, está muito longe disso, né, Fernando? É exatamente isso. Agora a gente está trabalhando aí, a gente trabalhava com o mercado de até 350, 360 para o último trimestre. Agora a gente entra na fase de contenção de dano. A gente tem que segurar aí, minimizar o prejuízo realmente, porque o cenário que se formou é muito complicado. É difícil, a gente está dependendo realmente de uma decisão da China. Depende disso. E mesmo com a China tomando essa decisão, o mercado não entra nos eixos imediatamente. Vai demorar um pouquinho, porque tem todo esse estoque a ser trabalhado, tem toda essa questão das escalas que foram remanejadas. Então não vai acontecer isso de maneira imediata. Mas quanto mais tempo demora sem a China retornar ao mercado, pior fica. Pior vai se tornar a situação, mais complicada ela fica. Infelizmente. Bom, Fernando, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui pra gente. Volte sempre. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Uma ótima semana. E esperamos que tenhamos mais notícias melhores, né? Mais positivas aí nas nossas próximas conversas. É a nossa torcida aqui também, viu, Fernando? Muito obrigado por enquanto. Até mais. Aí. Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, sem novidades e a pressão se intensificando, agora chegando ao mercado de carnes no atacado. Em pouco mais de uma semana, uma perda aí significativa de mais de R$1 no quilo do boi casado, que é a referência, né, a média entre as negociações do dianteiro e do traseiro bovino. Dianteiro despencando acima dos R$14 e até então o traseiro vinha se segurando aí com os preços maiores, mas mesmo a carne de traseiro já começou a cair também, reduzindo, portanto, a média, reduzindo, portanto, o referencial do boi casado. Infelizmente, a situação é bastante preocupante. Deixa eu passar para vocês os números de andamento dos negócios lá na B3. Vamos ver. Olha aí, outubro, R$ 269,35, queda de 0,43%. Novembro, R$ 280, queda de 0,12%. Dezembro, R$ 295,45, queda de 0,19%. Janeiro, melhorzinho um pouquinho, sobe 0,17% a R$ 299,50. O indicador do CPEA da última sexta-feira ficou em R$ 266,80, uma queda de 1,75%, mas o Fernando Henrique Iglesias já relatou que tem negócios em São Paulo a R$ 260. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques e tem também João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.